Bem-vindo a mais um Estrelando. Hoje no bloco Astros e Estrelas eu entrevisto Patrícia Boni. Ela é jornalista, educadora e, claro, astróloga. Sabe qual é o tema? Mapa astrológico de criança. E você ainda vai conferir Minuto Vênus, Céu Aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Minha entrevistada de hoje é uma educadora, jornalista e astróloga. O nome dela é Patrícia Boni. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, e você, Jorge? Tudo bem. A Patrícia foi convidada, na verdade, para esse programa porque existe sempre o interesse das pessoas em saberem se é possível interpretar o mapa de um bebê. E eu sempre falo, sim, é possível. Mas já que a Patrícia é uma educadora e é especialista nessa área, eu convidei a Patrícia para falar sobre o tema. Patrícia, você que é uma leonina, ascendente escorpião e lua em escorpião, e tem no mapa astrológico, a Patrícia, parece que uma responsabilidade, não é? Uma missão, ou, se vocês quiserem chamar de karma também, com crianças. Como é que funciona isso? Antes até de eu trabalhar com astrologia, eu já tinha muito envolvimento com crianças. Então eu comecei sendo monitora de acampamentos, depois eu trabalhei como auxiliar de sala, fui educadora da Secretaria do Menor, e depois que a astrologia foi apresentada para mim, e eu fui cada vez mais me envolvendo com esse tema e virou mesmo compromisso. Eu realmente acredito que eu tenho um compromisso social com a questão da criança. Até porque Saturno justamente fala sobre isso. E esse trabalho que é voltado especificamente, o mapa astrológico de bebê, como é que se define, como é que se interpreta o mapa para o bebê? O mapa direcionado ao bebê ou à criança, eu tenho que criar uma linguagem adequada. Por quê? Eu tenho que entender como é que se dá o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, se eu identifico como cada fase dessa se apresenta para o universo infantil, eu posso melhor orientar. Assim através do mapa, não através de um signo somente de nascimento, né? Não. Porque as pessoas têm uma ideia, falam assim, meu filho é de touro, meu filho é de Áries, é muito briguento, meu filho é de Gêmeos, ele tem um raciocínio muito rápido. Mas não é por aí que se avalia o mapa. O mapa vai revelar, inclusive, as experiências da criança. Por exemplo breve, por volta de um ano, um dos questionamentos naturais que a criança vai passar é ela perceber se o mundo se apresenta de uma forma segura para ela. Então eu tenho onde olhar isso no mapa da criança, porque é nessa fase, por volta de um ano, onde ela vai desenvolver ou uma relação de confiança ou desconfiança com o meio. Por volta de 2 a 3 anos. Dentro do desenvolvimento emocional, é o que nós chamamos onde a criança vai desenvolver autonomia ou vergonha. É tão curioso que é o primeiro retorno de Marte, que nós sabemos que é o planeta da autonomia. Ou seja, é a primeira experiência real e concreta da vida da criança através do controle do esfíncter, que ela vai viver uma experiência de autonomia. E o mapa vai revelar como vai ser essa experiência da criança em cada fase, seja do seu desenvolvimento afetivo ou cognitivo, que seria a aprendizagem da criança. Esse atendimento é feito basicamente focado para quem? Objetivado para quem? Esse atendimento ele é feito para pais, responsáveis, substitutos ou educadores. Pessoas que convivem e acompanham esta criança. Patrícia, quem procura mais um mapa astrológico? É o pai que vai buscar ou é a mãe? Olha, existe até um certo equilíbrio, mas na verdade o número ainda é um pouco mais crescente as mães vindo buscar. Às vezes buscam alguma questão diretamente ligada a relacionamento, que nós chamamos da sinastria. Por vezes, pelo pai ou filho ter algum problema na relação. Porque é possível identificar através do mapa da criança qual a relação mais próxima, se vai ser com o pai ou com a mãe, não é? Sim. Tanto na proximidade afetiva, mas o que acontece? E que é imprescindível também, além de você ter o mapa da criança, o mapa do pai ou da mãe também. É justamente isso que eu quero saber. Até onde se pode chegar na interpretação e na avaliação de um mapa depois do intervalo, tá bem? Ok. Não saia daí, a gente volta já já. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo.
Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br. A Wagner Dental, atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico, oferece vários equipamentos, além de acessórios para implantes, ortodontia, periféricos, próteses, clareador dental e agora também com a linha D700 da marca da Biatlante. Wagner Dental, a sua dental na Baixada. Consulte pelo telefone 3284-0939. Oi, eu sou Serginho Belo, profissional aqui do Valentina Body. Venha conferir. Minha entrevistada é Patrícia Boni, educadora, jornalista e astróloga. Estamos falando sobre mapa de criança, mapa de bebê. Lembrando que nós estamos gravando aqui no salão do Valentina Body Hair. Patrícia, deixei uma pergunta no ar anteriormente, justamente isso. Até onde se pode chegar na interpretação do mapa de um bebê? Você vai falar, vai abordar a respeito de vocação, de amor, de relacionamento, de dinheiro. O que se pode esperar de uma interpretação de mapa? Ok. Esse mapa ele nos permite revelar até o limite onde você está respeitando a criança. A primeira questão é você respeitar o ritmo da criança. E justamente o que eu falei anteriormente, nessa fase que ela se encontra. Ou seja, se nós vamos interpretar o temperamento daquela criança, nós podemos interpretar os tipos de inteligência de um mapa. Os tipos de inteligência, futuramente, ele vai até revelar a vocação desta criança. O mais importante nesse momento, se eu identifico para esses pais qual a inteligência daquela criança, inteligência lógica, inteligência artística, inteligência linguística, permite ao pai trabalhar esta habilidade. E toda vez que se trabalha a habilidade no desenvolvimento de qualquer ser humano, ele vai ser um ser mais realizado futuramente, porque ele vai ter mais confiança nele mesmo. Vamos fazer uma brincadeira? Por exemplo, a gente fala assim sobre os 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Então, quando uma pessoa tem uma predominância do fogo, ela tem uma predominância de confiança, de fé, ela vai, ela bate de frente, ela luta na vida e é corajosa. A terra já tem uma necessidade de segurança, né? De pé no chão, de realizações. O ar de negociação, não é isso? São crianças ou pessoas que têm uma habilidade de adaptação às circunstâncias. E a água tem a ver muito com o sentimento, né? E a sensibilidade, a percepção. Se uma criança não tem, por exemplo, um elemento fogo, que atividades seriam indicadas para ela? A primeira questão, hoje todo mundo aposta que você tem que sempre ser o primeiro a aparecer e ser líder. E não estão mais se respeitando que, por exemplo, é falta de um elemento terra ou água no mapa, que é o direito a ser reservado. As pessoas confundem o que é ser reservado e o que é ser tímido. E existe uma diferença nisso. Então, é claro, eu lembro que uma época eu trabalhava com crianças em sala de aula e eu fazia os cantinhos pautados nesses elementos. Então, primeiramente, a criança ficava livre para escolher o cantinho da qual ela mais se identificava, ok? Para ela se sentir reconhecida. A partir do momento que ela se sentia à vontade, reconhecida no que potencialmente ela é, ok? Ela poderia passar por outro cantinho, que seria, por exemplo, o fogo, para ela aprender a se soltar. Mas eu não posso ter um temperamento mais reservado, que um dia vai ser um temperamento totalmente ousado. Isso é desrespeitar a natureza do indivíduo. Sim. E eu tenho que respeitar. Pais que põem a criança em apresentação escolar, vai primeiro. A criança não se sente bem e tem que se respeitar a natureza da criança, sempre. Entendi. A questão do adolescente. Você chega até o adolescente? Sim. O adolescente, o que acontece por volta dos 15, 16 anos, muitas vezes eles vêm mais para fazer orientação vocacional, inclusive induzidos ou convidados pelos pais. Só que é muito curioso, porque em determinado momento do atendimento eles pedem para parar a gravação para eles perguntarem de assuntos de ordem sexual, afetiva, entendi. Que é o que está acontecendo. Mas então entra a previsão na interpretação desse adolescente no momento, não é só o mapa de nascimento? Não, principalmente quando esse adolescente está com uma dificuldade. Por exemplo, eu estou com um mapa aqui de uma criança que no ano passado ele teve muita dificuldade na escola.
O que acontece que o mapa vai revelar? Se esta dificuldade naquele momento, pelas previsões, estão vindo de uma natureza afetiva, às vezes um problema dentro de casa, ou está vindo de um problema de aprendizagem. Quando se olha a previsão, o que ela vai nos dizer? Nesse caso aqui, ele estava com Saturno passando pela terceira casa, e onde Saturno transita, ele está falando das nossas capacidades e incapacidades. Essa criança chegou a verbalizar para a mãe: eu sou um burro. Então, qual que é a orientação? Trabalhar essa confiança na área da aprendizagem dele, perceber que estava trazendo uma insegurança muito grande na rotina dele, conforme essas previsões podem nos mostrar. E o que a astrologia faz? Ela permite orientar melhor para a criança ou adolescente lidar com aquela circunstância. Entendi. Então, uma última pergunta. É possível mudar? É possível sempre mudar, é possível transmutar. E assim, eu sempre digo que o mais importante no mapa da criança, eu sempre comparo o desenvolvimento humano com o desenvolvimento de uma árvore. Quando você planta uma semente e você cuida dessa semente, no futuro vai dar belíssima árvore. E quando você cuida dessa criança e acompanha essa criança, você no mínimo vai ter uma criança mais confiante, com uma autoestima elevada e uma criança feliz. Patrícia, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, viu? Adorei a entrevista, esclareceu bastante dúvidas que as pessoas tinham. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Saia daí, a gente volta já já. O astro Vênus está no signo de Aquário. Isto promove novas formas de entendermos o amor e também compreender que amor e amizade caminham juntos. Confira agora as dicas que o Estrelando tem para você. Você e Companhia é o título do novo livro de Aparecida Liberato e Beto Junqueira, da editora Best Seller. Através da numerologia, você aprende a criar uma marca para a sua empresa ou nome pessoal de sucesso. O Estrelando de hoje está terminando e aqui vai uma mensagem do dramaturgo Oscar Wilde para vocês. A melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes. Uma boa semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.